como um todo, a maior razão, talvez, de eu ter a performance que eu tenho, eu me considero muito minha amiga, né? E eu sinto que isso que é um processo que muitas pessoas precisariam se focar, né? Porque eu sinto que a gente se destrói, não é a pessoa de fora, não é a pressão que vem do externo, de você ser ou não ser atleta, correr ou não correr bem, é você mesmo, sabe? Então eu sinto que, para mim, o meu pulo do gato, a minha ferramenta, ou o que eu observo que talvez eu faça diferente é isso. Eu sou muito minha amiga. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Esse episódio é um oferecimento da Probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 km entre São Paulo e Paraty. Eu não estou treinando quase nunca mais do que 100 km, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar treinando um pouquinho mais. Então me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí com orgulho. Bom, por N razões eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer, então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguns sanduichinhos que a gente levou na van e principalmente o Carbap Gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto. E aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap que eu venho utilizando aí já faz algum tempo como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos, mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando eu ainda estava para fazer a parte mais difícil do treino, que é a parte da serra. O legal do Carbap Energy Beat, além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose. Ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino. Ele caiu aí como uma luva para mim, e quando chegou no treino de serra até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí para a molecada mais nova do que eu, subi bem o primeiro trecho de serra, e aí depois, quando já estava bem quente ali perto da cidade de Cunha, quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo de uma maneira, além de dar mais prazer e de variar do gel ou dos suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser. As balinhas de sabor cereja são espetaculares e aí você consome quando der, elas não colam, eu deixei elas abertas no bolso da minha camisa de ciclismo, elas não colam, elas não derretem, então elas se tornam práticas principalmente quando o calor já tá forte e você já está bastante suado. Então elas funcionam muito bem. Então a cada topo de subida eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida. Eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros, o que me deixou um pouco desapontado, mas não era para menos. Mas eu fiz 205, 208 quilômetros, cheguei na van, tomei uma dose que eu também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1, que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos, principalmente ultimamente, que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais. E aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250 km, eu já estava tomando aí uma garrafinha com bastante gelo de whey de chocolate com menta, que é o sabor também que eu mais curto. E claro, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal, e o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado. Passou aí 2-3 dias de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos, e agora estou animado aí para começar o ano com grandes objetivos que já vou revelar para vocês. Agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica.
como por exemplo os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso, mas também a Jade Malavasi, que é 8 vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta, ou a jovem Vitória Farabolini, campeã brasileira dos 10 km na maratona aquática, ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016, ex-triatleta de ponta e uma grande pessoa. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil, 3-Day Series 2020 e Letap Brasil 2020. Anota aí, probiotica.com.br, vai lá, entra, conhece todos os produtos, tem uma infinidade de produtos, aminoácidos, todos os tipos de whey vegano e enfim, uma quantidade enorme de produtos, além desses produtos da série Carbap, que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap, e você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition, que é qualitynutrition.com.br, ou nas 3 lojas físicas do Kim aqui em São Paulo. Dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade, a variedade, o atendimento e o preço. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Nessa semana, um episódio interessantíssimo com uma figura muito bacana, a Elisa Lamego, a carioca Elisa Lamego, onde a gente fala sobre a carreira dela, a curta carreira que ela tem ainda dentro da corrida. Ela corre somente há 4 anos, mas principalmente, ou também, inclusivamente, sobre a abordagem que ela faz da vida dela com relação à nutrição, com relação aos hábitos, aos rituais que ela pratica, né? Enfim, ela conta um pouco aí disso, e foi isso que me chamou a atenção. Eu conheci, na verdade, a Elisa Lamego através do podcast Brabos Trail, um podcast recente, um podcast bacana aí, onde o pessoal lá do Rio de Janeiro acabou escolhendo, né? São corredores de corrida de montanha, acabou escolhendo esse tópico que me interessa bastante. Claro, está dentro da corrida, está dentro do endurance, e tem atletas com certeza excepcionais nesse segmento, né? A Manuela Vilaseca já participou aqui do Endorfina, estou para gravar aí com a Fernanda Maciel a qualquer momento, então enfim, e a Elisa me chamou a atenção por conta da dieta, né, dela. Ela é uma pessoa crudívora, ela só come vegetais e só come cru. Então a gente vai falar bastante também sobre esse tema, e ela consegue manter performances excelentíssimas com base nessa dieta, mas o mais bacana é o que você vai descobrir através dessa conversa, que ela não faz isso, enfim, talvez pelas razões que você possa estar imaginando. Ela tem razões muito mais profundas, razões muito mais filosóficas do que a gente pode imaginar. Então a gente fala bastante, a gente conversou bastante nesse nosso bate-papo sobre a infância, adolescência, a relação dela com a natureza, né? Ela fez hipismo clássico, em 2013 ela perdeu a mãe para um câncer, como é que ela encara a disciplina, qual que é a personalidade dela com relação a isso, como é que a rotina entrou na vida dela em 2015, sobre os rituais, né, enfim, que ela pratica, a naulicria, o enema, enfim, ela teve chikungunya, ela falou um pouco disso e como isso acabou atrapalhando o ano dela, né, o ano passado dela, e aí ela participou também de grandes provas, teve grandes resultados, e ela falou um pouco aí do Mundial da Escócia, os perrengues que ela passou lá, e claro, a gente falou bastante aí da questão da alimentação, filosofia e estilo de vida, que é o que ela, enfim, que ela vive, que ela prega, e hoje ela está procurando viver dentro desse estilo de vida e passar isso também para as outras pessoas. Ela vai falar isso no finalzinho. É uma história bem interessante, por isso, claro, que eu resolvi trazê-la para o Endorfina Podcast, porque é uma visão completamente diferente de tudo que a gente já conversou aqui nos 100 e lá vai pedrada episódios. Então tenho certeza de que é um episódio que vai te agradar, justamente por conta, no mínimo, dessa visão diferente de encarar a vida, a corrida e a alimentação. Enfim, vocês vão ver. Pessoal, uma conversa muito bacana com a Elisa Lamego. Obrigado a vocês que têm mandado as críticas, os comentários e as sugestões. Obrigado a vocês que têm mandado sugestões de convidados. Eu estou
em contato aí com muitos convidados que vocês estão sugerindo. Muito obrigado. Obrigado a vocês que têm feito as críticas e os comentários a respeito do Endorfina. Sempre para mim é um grande prazer ter essa interação com vocês, e obrigado a vocês que por acaso também escolheram apoiar financeiramente o Endorfina através da plataforma de financiamento coletivo chamada Apoia-se. Você acha um link para o Apoia-se lá no meu site endorfinabr.com, e a partir de R$10 por mês você pode contribuir com o Endorfina, e se você escolher apoiar o Endorfina com R$30 por mês ou R$40 por mês, você ainda pode escolher um brinde, ganhar um brinde, ou uma camiseta de corrida no oferecimento da On Running do Brasil, ou uma camisa bem legal, camisa de ciclismo, feita pelo pessoal da Join Sports, Join Sports, do meu amigo Eduardo Sarran, que faz aí os uniformes mais legais e mais técnicos e os mais utilizados aí principalmente por todos os triatletas brasileiros aí. Então é isso, pessoal, vamos lá agora para mais um episódio sensacional do Endorfina. Hoje aqui no Endorfina eu converso com uma pessoa que me surpreendeu assim que a conheci. Desde a maneira eloquente como se expressa, a maneira como encara a corrida e seu desempenho, mas principalmente me impressionou o seu estilo de vida. Formada em Relações Internacionais, corredora há pouco menos de 4 anos, ela é adepta do crudivorismo. Isso significa que não possui em sua casa forno de micro-ondas, fogão ou sequer uma geladeira. Faz muitos dos seus treinos longos em jejum, mesmo morando no Rio de Janeiro, bebe pouquíssima água e se alimenta apenas de frutas e verduras cruas. São vários quilos delas por dia. Vamos conhecer agora um pouco mais dessa verdadeira mulher fruta, a professora de inglês, higienista e corredora de montanha, a carioca Elisa Lamego Carneiro. Seja muito bem-vinda, Elisa. Obrigada, Michel. Prazer todo meu de estar aqui com você. Só para já de cara a gente acalmar aí os ânimos dos ouvintes, o que eu acabei de falar procede, né? Você não tem nem fogão, nem forno de micro-ondas e nem uma geladeira na sua casa. É isso mesmo, não possuo. Legal, então só para verem que eu não me enganei, você não ouviu errado, e isso é uma das coisas que eu imagino que você deva se deparar aí quase que diariamente, né, com essa surpresa das pessoas, mas já a gente vai abordar esse assunto. Vamos começar aqui pelo começo. Como é que você começou? Você corre há pouco menos de 4 anos. Você tem enfim, você faz corridas de montanha, corridas de trilha, skyrunning, tem desempenhos excelentes. Como é que você chegou nos esportes? Como é que você teve contato com os esportes desde a sua infância? Você é uma dessas prodígio que desde pequenininha já tem uma aptidão para a coisa? Ou como é que veio? Conta isso aqui. Então, Michel, o esporte para mim sempre fez muita parte da minha rotina, né? Minha família, eu morava em Minas, nasci no Rio, sou nascida no Rio, mas fui criada em Minas, numa fazenda. E minha família sempre teve essa vontade de me manter nos esportes. Eu cresci na natação, até por volta dos meus 15 anos eu nadava, competia, mas não tinha resultados tão significativos, mas competia. Também por muito tempo eu fiz hipismo clássico, né, que as pessoas conhecem como mais andar a cavalo, para quem não sabe o que é hipismo. É salto, né, enfim, eu fiz por muito tempo também, mas comecei a me dedicar à corrida já tarde, né, como você disse, faz um pouco menos de 4 anos. Então a corrida apareceu para mim como uma surpresa e como uma forma de me reconectar um pouco com a minha mãe. Eu perdi minha mãe, ela era muito nova, faleceu para o câncer, né, em 2013. E após o falecimento dela, eu pensei, o que eu poderia fazer para honrar a vida dela? O que eu poderia fazer para me reconectar com ela? E comecei a correr. Só que a corrida para mim não era uma coisa muito natural. Eu não gostava, para ser muito sincera. Eu corria 2 a 3, talvez assim 5 quilômetros por dia, umas 2 a 3 vezes por semana, só para dizer que estava fazendo, e porque eu também sabia que bem ou mal, por ser um exercício físico, me fazia bem. E para estar pensando nela, para estar em contato com ela. Foi assim que eu comecei, não tinha nenhuma vontade de competir, para ser muito sincera.
Só que aos poucos se tornou uma atividade bem social para mim. Eu conheci muitas pessoas por meio da corrida. Não comecei direto na corrida de trilha, eu corria asfalto, né? Corria pouco, 5 km por dia, 2, 3 vezes por semana é pouco. Mas comecei a conhecer pessoas, fui aumentando aos pouquinhos esse volume para 10, 15. E me deparei com algumas pessoas correndo trilha. Aqui no Rio isso é muito comum, né? Porque o contato do asfalto com a trilha é relativamente fácil, já que a gente está cercado de parques. E comecei a testar, me apaixonei, parei de fazer tanto asfalto, comecei a fazer mais trilha. E a minha primeira prova de montanha, que foi na brincadeira mesmo, foram 6 quilômetros em Paraty. Na época eu corri aquele circuito Corridas de Montanha, né, que é o circuito fluminense. E foi assim que eu comecei. Eu comecei pelo circuito fluminense de corrida de montanha e me apaixonei. Então foi assim que a corrida surgiu na minha vida. Mas os esportes como um todo sempre estiveram presentes de uma forma mais recreativa. É isso, vem de família mesmo. E na fase aí pós-adolescência, fase da faculdade, até você começar na corrida em 2013... Você está com 29 e vai completar 30 anos esse ano. Eu sei que não se passou muito, mas nesse meio tempo você não era, sei lá, de ir em academia, de fazer as coisas, vamos dizer aí, da moda, ou as coisas mais comuns. Você não tinha essa preocupação ou essa vontade, ou sei lá? Não, durante os meus anos de faculdade, para ser sincero, os meus primeiros talvez 2 anos, eu sempre fui Caxias, né? Eu estudava muito. Então, eu sinceramente não via espaço para esporte na minha vida. Foram os 2 únicos anos da minha vida, assim, que eu não me dediquei a esporte nenhum, nem academia. Uhum. Só que logo depois eu comecei a observar esse padrão de que, cara, tô sem esporte, não tô me sentindo saudável, tô me sentindo pesado, eu ganhei um pouco de peso. Óbvio, não cheguei a ficar obesa nem nada, até porque não tenho muito gene para isso. Mas eu ganhei peso, estava fora de forma, não estava me sentindo legal. E aí resolvi voltar à academia. Só que esporádico, fazia spinning 2, 3 vezes por semana, fortalecimento 2, 3 vezes por semana. E me desconectei por completo, assim, do esporte como um hábito, né? Durante esses anos na faculdade. Isso veio mais pro final, assim, fazer trilha, comecei a fazer trilha caminhando, né? E a corrida veio meio que junto com isso. Uhum. Você, essa altura, você já morava no Rio e você fazia faculdade no Rio, né? Você fez faculdade pela Trevisan ou Trevisan foi o MBA? Trevisan foi MBA, a Faculdade de Relações Internacionais eu fiz na SPM, no centro do Rio, né? Ah, que legal. Hoje em dia nem tem mais Relações Internacionais lá. Pois é. Eu estou lá, ficou em São Paulo só. Bom, você nunca teve preocupação, então, como, enfim, muitas mulheres têm com relação a peso, corpo, né? Você me disse ontem, quando a gente conversava, para acertar alguns detalhes, que você pesa 47, você pelo jeito é bem magrinha, né? Bem esguia. Você nunca teve essa preocupação também e nunca teve necessidade, então, no sentido literal mesmo, de fazer alguma atividade por conta da saúde e do peso? Por conta do peso, não, Michel. Assim, o esporte já é mais uma questão de me sentir melhor comigo mesmo em termos físicos e emocionais, né? Mas eu nunca fui super magrinha, assim. Eu já cheguei a pesar 56, com a minha altura 1,60, é um peso bem normal, assim, né? Tipo, aquelas formas bem brasileiras de colchão, bundão, nunca tive muito peito. Mas perdi bastante peso no início da corrida, que eu linkei com o início do meu estilo de alimentação atual também. Então, entendi. Me equilibrei bem nesse início aí, assim. Aí eu cheguei depois a observar que precisava mudar algumas coisas na alimentação para não perder muita massa. Mas foi isso. Do ponto de vista da alimentação, por conta dessa tua não necessidade, não preocupação com relação à forma física e ao peso, você sempre, você na infância e adolescência, você tinha uma alimentação tida como padrão, uma alimentação como a maior parte das pessoas tem, ou você já sempre teve, por conta aí do exemplo da tua mãe e dos teus pais, de uma alimentação minimamente mais consciente e com menos porcaria?
por conta da família, né, por ter morado muitos anos na fazenda, no meio do mato, eu era considerada já saudável, assim, pelos padrões, né, brasileiros. Comia arroz, feijão, salada, comia carnes mais leves, né, digamos assim, quase tudo orgânico, porque eu morava na fazenda. Então, era uma alimentação relativamente saudável. Eu nunca fui uma criança de fast food, de cheetos, de batatinha, nada disso. Comia vez ou outra, naturalmente, gostava muito de chocolate, doce, etc., mas não era ao nível hardcore, digamos assim, né? Mas muito, muito diferente da minha alimentação atual. E quando é que você foi apresentada, quando é que você sentiu necessidade, ou sei lá, foi convidada ou quis experimentar o vegetarianismo? Porque eu imagino que você começou com o vegetarianismo, né? Isso. O vegetarianismo, ele surgiu na minha vida eu ainda em época de ensino médio, né? Eu estava em Minas, ainda estudava em Juiz de Fora, numa escola católica que tem lá, no Colégio Jesuítas. E perto da escola tinha um restaurante vegetariano que ele abriu, assim, nos meus últimos anos de ensino médio, talvez no segundo ano de ensino médio, não me lembro muito bem se foi o primeiro ou segundo ano, mas eu comecei a frequentar o restaurante. E nesse restaurante os donos me indicaram para assistir um documentário que é o que transformou muita gente que virou vegetariana na época que eu virei, que foi Terráqueos, que o nome em inglês é Earthling. Minha filha falou que se eu assistir eu nunca mais vou comer carne. Eu tenho uma filha que é vegana, né? Uma filha de 20 anos. Mas vamos lá, depois a gente fala do veganismo, mas me conta. Sim, foi isso que me puxou mesmo, porque eu falei, caramba, eu morando em fazenda, meu pai criava gado, né, então matava vaca para corte, etc. E como assim que eu mantenho esse tipo de alimentação? Então, nessa época deu um tilt, sabe? Eu fiquei, caraca, eu tô completamente contra o que eu acredito ser verdade. E comecei a aderir esse estilo de vida vegetariano. Mas eu era daquela vegetariana que comia muita massa, comia muito arroz, muita batata, me entupia de queijo, tudo levava ovo. Então, o início, eu confesso, assim, os primeiros 3, 4 anos não foram exatamente um vegetarianismo saudável. Mas eu não consumia mais nenhuma carne, principalmente nenhum embutido, nada disso. E que mudanças que você sentiu, assim, com o passar do tempo, que fizeram com que você permanecesse com essa dieta, com essa linha? Para mim foi justamente não notar mudanças, né? Manter o vegetarianismo foi porque eu isso. Porque muita gente não fala, não posso cortar carne porque eu vou ficar fraco, ou não posso cortar carne porque é necessário. Então, para mim, quando eu vi que não fazia diferença nenhuma, eu só me senti um pouco mais leve, digamos assim, talvez a digestão não demorasse tantas horas, Sim. Não ficava tão pesada, mas em termos, assim, mais significativos, eu não notei diferença nenhuma. Então, eu falei, por que não, né? Vou me manter assim. Então, foi por isso. Interessante isso, cara, Você sabe que eu fui vegano por 40 dias, agora no final do ano passado. Eu já fiz dieta restritiva de carboidrato, já fiz dieta restritiva de derivados do leite, enfim, isso nos últimos anos. E uma das coisas que me fez, de uma certa maneira, não é a única, claro, mas uma das coisas que me fez largar essas experimentações que eu mesmo fiz, exatamente porque eu não sentia diferença, sabe? E agora você acabou de falar uma coisa assim que é muito inteligente, eu nunca tinha parado para pensar, porque assim, não faz diferença, mas a gente sabe que é mais saudável, né? E na verdade eu fiz esses experimentos todos buscando me sentir melhor, né? Eu tô com 50 anos, não tô ficando mais novo, tô ficando cada dia que passa um pouquinho mais cansado, e aí eu falo, cara, deixa eu experimentar, né? A gente lê, a gente ouve e tal, eu falei, cara, deixa eu experimentar, e fui experimentando ao longo dos anos, e de fato eu não senti. E eu não estou criticando quem faça, não estou dizendo que não funciona, muito pelo contrário, mas assim, para mim, eu pelo menos não senti que fez diferença. Mas eu nunca tinha abordado por esse lado, essa não faz diferença, e a gente sabe que é mais saudável do ponto de vista, seja da saúde mesmo, até do planeta, pode ser uma boa justificativa. Gostei, Elisa, obrigado pela dica. Vamos ver o que eu conversando e aprendendo com você, como é que eu saio desse bate-papo aqui, mas vamos lá.
E aí você descobriu... o falecimento da tua mãe foi uma coisa, claro, que marca, né? Não tem como, infelizmente, é uma coisa que é natural do relacionamento, né, de pais e filhos, não tem como. Mas assim, foi uma coisa que durou muito e você teve tempo de ir assimilando, né, a realidade à medida que a doença ia progredindo, ou foi uma coisa também assim no susto que aí, claro, pelo menos eu acredito que seja muito pior, né? Não, então, foi um processo bem longo, Michel, foram 5 anos. Tá. Né, Uau. Exato. Então te pegou bem novinha mesmo, né? Porque 2013 para trás, a gente está falando de 2008, né? Quer dizer, começou provavelmente então em 2008 e foi se estendendo. Isso, foi final de 2008. Eu estava com 18 para 19 anos, né? E aí ela descobriu a doença. Eu já estava no Rio, né? Então foi uma época que já foi difícil porque eu estava distante dela, então ter esse processo de convalescência, esse processo de tentar se recuperar. A gente se via muito porque ela vinha para o Rio, às vezes, se encontrar com todos os médicos, porque cada hora a gente tentava uma vertente, né? No início foi aquela coisa bem natural da quimioterapia e faz a cirurgia, tira o câncer, né? Então foi um processo bem pesado, de muitas indas e vindas, muitas metástases, cada hora para um lado. Então, foi um tempo que me deu, assim, um contato muito grande com as formas alternativas de se tratar o câncer. Então, juntas a gente leu muito. Ela chegou a fazer um curso aqui no Rio que existe, chamado de terapia, na Fiocruz, que é um curso de alimentação viva, né? Então, alimentação crua. E foi assim que eu me deparei com a alimentação vegana crua, né? Porque... quando ela começou com o processo de tentar mudar a alimentação para ver se também surtia um efeito melhor, ela começou a cortar as carnes, mas ela não conseguia se manter, né? Ela era mineira, bem mineira mesmo, então adorava o mesmo, claro. Adorava todas as besteiras que em Minas a gente curte comer, né? Quando eu morava em Minas também comia muito disso, quando não era vegetariana. Então, o processo de me encontrar com esse formato de alimentação como uma terapia, além de ser estilo de vida, foi com ela, né? Por intermédio dela, por busca dela, e que infelizmente ela não conseguiu se manter nessa alimentação, mas eu continuei. Você, os médicos e tal, perceberam algum tipo de, enfim, de efetividade nessa mudança de alimentação da tua mãe ao longo do processo? Então, que nem eu falei, ela não conseguiu se manter, né? Ela fez... tá. Aí ela fazia, tipo, uma salada diferente de vez ou outra, deixava de comer carne em uma refeição, mas na outra já comia. Então, não foi uma coisa muito efetiva o tratamento dela. Acabou que eu comecei a fazer para tentar dar aquele gás nela, né? Falei, claro. E ela não manteve. A minha família, meu pai e meu irmão sempre comeram muita carne. Atualmente, meu pai é vegetariano até. E foi realmente um processo difícil para ela, porque ela cozinhava para os dois, né? Então não era só para mim. E, enfim, então ela não manteve e eu fui mantendo. E eu noto que para mim, desde o momento que eu aderi, mudou muita coisa, né? Principalmente, não só físico, mas mental mesmo. E aí você resolveu começar a correr... porque tua mãe já tinha, enfim, corria e tal, e você achou que era uma maneira de estar se reconectando com ela, né? Foi uma coisa que foi mais ou menos seguida do falecimento dela, ou demorou um pouco para você ter essa vontade, essa iniciativa? Olha, a vontade de começar a correr e o fazer esporadicamente foi um pouco depois dela já ter falecido, no final de 2015. Só que até eu começar mesmo a fazer isso como uma rotina, que eu só começo a contar isso como 2015, porque eu tive esse insight de fazer a corrida para me reconectar com ela em 2013, cheguei a correr talvez, sei lá, umas 2 ou 3 vezes por mês, assim, sabe, aquela coisa bem de, esse aqui é o meu momento com ela, ponto, né, não era uma coisa pelo esporte. E aí depois, em 2015, que eu comecei a entrar na corrida como um hábito.
Uhum. E nesses 2 anos que você manteve essa rotina aí, pouco frequente de corrida, mas um momento aí que você encontrou para se reconectar com a sua mãe, foi também alguma coisa, eu imagino, que tenha sido talvez necessária e aí olhando para trás, né? Tudo bem que não faz muitos anos, mas já faz alguns, que tenha sido talvez primordial para que você fosse não só acreditando, né, que a corrida também era uma atividade legal, mas se sentindo bem enfim, evoluindo nesse tipo de relacionamento com a corrida, né? Que isso, né, eu já falei aqui agora na apresentação do episódio, eu te conheci através do Brabus Trail, o podcast super legal que um pessoal aí do Rio de Janeiro tem feito, né? E eu de fato não te conhecia, e eu ouvi a conversa que você teve lá, que aliás foi muito legal, recomendo todo mundo a ouvir, né? Vocês abordam mais assuntos aí da corrida em si, do treino, mas enfim, o que eu achei legal de quando eu te ouvi ali com o pessoal do Brabus, é que você encara a corrida dessa maneira assim mais light, e mesmo assim você tem desempenho legal, né? Então assim, por isso que eu fiz questão de convidar, porque além do estilo de vida, de alimentação ser alguma coisa que eu nem sabia que existia, confesso, mas essa maneira como você lida com a corrida, apesar de ser uma corredora de resultados excelentes, campeã de diversas provas, aqui a gente vai falar, você começou na corrida por um motivo super nobre, diferente. Eu nunca tinha ouvido falar ninguém que começasse na corrida dessa maneira, e foi uma coisa que você foi cada vez se conectando, e eu imagino que para você a corrida hoje ela signifique o que significa para muitas outras pessoas, né? Que, claro, tem o bem-estar, a endorfina, a serotonina, a dopamina, todos os hormônios que estimula, né? Não só a corrida, mas a prática esportiva. A corrida em montanha mais legal ainda, porque você está em contato com a natureza, e já deu para perceber que você é uma pessoa bem conectada com a natureza por conta dessa tua infância aí na fazenda. Mas a corrida para você, ela tem um algo especial que provavelmente para pouca gente tem, né? Exato. Eu sinto que você até resumiu bem, né? A corrida para mim, ela é muito mais uma forma de eu ter um tempo para mim, de meditar, e eu brinco que é uma meditação mesmo, né? Então é uma meditação ativa do que qualquer outra coisa. E é engraçado porque até o próprio Wellington Cares, meu treinador, ele fala, cara, é impressionante, se eu coloco para treinar mais, você não vai tão bem nas provas, se você treina menos, você vai melhor. Então, assim, eu costumo ter treinos que são bem minimalistas. Eu treino, quando eu tô treinando muito, são 5 vezes na semana, né? E quando eu tô treinando menos, são 3 vezes na semana, isso eu digo de corrida, né? Atualmente eu tô numa época de base de novo, então eu tô treinando 4 vezes por semana, e talvez minha quilometragem semanal não ultrapasse 50 quilômetros, sabe? Então realmente é uma forma mais de eu me manter comigo, ativa comigo, fazendo uma coisa boa para mim. E em segundo lugar vem a performance. Eu sinto que em alguns momentos também do último ano, talvez, isso tenha se desencontrado um pouco, e aí eu passei por alguns processos de reaprendizado da corrida, porque eu vi que já estava focando numa coisa que não é o importante para mim, e aí fugia da minha essência, né? E realmente a corrida foi mais essa forma de dizer, olha, eu sou Elisa, minha assinatura, sabe? Então é bem diferente para mim. Elisa, você começou a correr, como você falou, esporadicamente, depois você foi procurando orientação, né? Estreou numa corrida de rua aí normal e tal. E você corria pouco, né? A tua primeira corrida em Paraty, você disse que foram 6 quilômetros. Por que você resolveu experimentar as corridas mais longas, né? Você já participou de corridas de 27 quilômetros, de 30 e não sei quantos quilômetros e tal. Maratona acho que ainda você não fez. Mas o que te fez? Por que eu estou perguntando isso para você entender melhor onde que eu queria chegar? Essa tua abordagem da corrida é tão legal porque ela é super autêntica. Deveria ser uma coisa mais comum nas pessoas, né? Você correr, enfim, porque você curte, enfim, pelos motivos que for, porque a motivação que você tem naturalmente ela é intrínseca. Você não está dependendo da medalha, da competição, do não sei o que. Você curte correr, mas ao mesmo tempo eu entendo que
aqui no Brasil, e acredito que no mundo, né, de uma maneira geral, generalizando, a própria estrutura favorece e te suga para esse negócio, precisa correr, precisa competir, precisa estar inscrito numa prova para treinar, precisa ir lá se testar e depois, claro, hoje em dia com as redes sociais o negócio ainda deturpou um pouco, ganhou mais vulto, que é postar lá você com a medalha, o seu tempo e tudo mais. Por que você não ficou, por exemplo, correndo as provas mais curtas? Porque o trail não tem, porque, enfim, você também curtia mais, ficar mais tempo nessa meditação, nessa terapia durante as corridas? Bem isso sim, Michel. Eu comecei até falando, né, das distâncias, a prova mais longa que eu fiz foi La Mission, com 35 quilômetros, 35 com quase, acho que 1.600 a 1.700 de ganho. Então, é uma prova bem legal, eu super indico até. Não passei dessa distância ainda e não estou com pressa nenhuma, apesar do que eu tenho vontade, sim, de aumentar a distância. Não no asfalto, não tenho nenhuma pretensão de fazer uma maratona de asfalto. Planejo, sim, fazer maratona de montanha, ultra de montanha, etc. Mas a razão até da distância, do ser aumentado, eu sinto que logo quando a gente está começando, eu acredito que a maior razão das pessoas correrem distância curta não é nem por achar que não aguenta correr a mais longa. É por medo, né? Simplesmente medo de não aguentar, medo de não conseguir, porque é uma coisa que a gente precisa, digamos, passar por aquilo, um obstáculo, né? Um desafio mesmo. Então, depois que eu descobri que fazer distâncias mais longas me impunha um desafio um pouco maior, né, e que eu terminava bem, às vezes, dependendo da montanha, né, os desafios de 21, 25, 30 quilômetros pode demorar até 4, 5 horas de prova, né? É uma outra realidade de tempo, né, em comparação com o asfalto, né, não dá para igualar. Exatamente. Então, para mim, essa coisa de correr 1 hora por dia, digamos assim, né, nos treinos que eu faço durante a semana, é para manter mesmo e é para treinar. Mas quando eu estou naquele momento de competição, eu gosto das pessoas, eu gosto do espaço, eu gosto da sensação que o dia de prova dá. Não é pela competição em si, mas é engraçado como a energia de todo mundo agrega naquela mesma trilha. Você sabe que tem muita gente fazendo o mesmo percurso que você. Você sabe que tá todo mundo naquela vibração de tipo, me preparei para isso, sabe, de alguma forma, muito ou pouco, ou enfim, não importa. Mas me preparei para isso e aqui é um momento especial. Então eu sinto que as provas mais curtas, essa sensação de você estar pertencendo a um grupo maior, a uma galera que está no mesmo astral, acaba rápido, né? Em 1 hora e pouca, 2 horas termina. As provas um pouco mais longas te dão um tempo de você saborear isso um pouco mais. E para mim a experiência da corrida é bem isso, sabe? É o saborear. Não é só simplesmente ir lá e correr e ficar o tempo inteiro olhando pro relógio. E sinto que isso deveria ser mais assim para todo mundo, sabe? Então, a distância e a vontade de aumentar a distância existem. E, obviamente, eu trabalho com as minhas limitações físicas, porque também ainda não estou acostumada com a distância mais longa. Mas a minha intenção é aumentar, sim, a distância. Para você também, claro, ver se você aguenta, que é claro, a gente também tem essas motivações de estar vendo, né? Enfim, até quando que a gente consegue ir. Mas para que você passe mais tempo fazendo o que você está curtindo, né? Exato. Eu sinto que a propensão de lesão nas mais longas é um pouco maior, né? Não digo nem pela prova ser longa, mas por a necessidade de uma recuperação maior, a musculatura ficar um pouco mais cansada e tudo mais. Então, eu ainda preciso de um tempo de preparação para chegar lá, mas confio que também tem um máximo aí em termos de raça humana, né? Não é tão saudável correr muitas ultras por ano. Então, é isso que a gente está falando. Eu já faz algum tempo aqui eu recebi a Manu Vilaseca, que também é especialista em corridas de montanha e tal, e ela pelo que eu me recordo aqui, ela tem uma visão aí também assim muito similar com a sua, que é esse momento de estar na trilha, na montanha, no meio da floresta, enfim, fora da estrada, um momento de conexão, um momento de curtição. Eu nunca corri uma corrida de trilha, já fiz prova de aventura, mas nunca larguei uma corrida de corrida de trilha ou muito menos de skyrunning. É um esporte
considerado solitário, pelo que você já pôde experimentar nesses 4 anos, no sentido de que numa corrida de rua, principalmente as corridas de rua hoje em dia, né, nas grandes cidades, assim, você nunca consegue correr sozinho, né? Muito pelo contrário, você tem sempre gente na tua frente, você está sempre sendo ultrapassado ou ultrapassando. Nas corridas de montanha eu tenho a impressão que pela própria dificuldade dos obstáculos e terrenos e tudo mais, e claro, a individualidade do ritmo de cada um, a coisa fica mais espalhada, né? Então assim, não rola muito você correr num pelotão e conversando, ou rola? Então, para as pessoas que correm aproveitando a corrida, né, sem intenção de performance, dá para correr junto sim, né? Dá para aproveitar e ir no mesmo ritmo, mas em geral as pessoas que estão indo mais com a vontade ou com a sede do pódio, é comum você passar alguns trechos da prova sozinho. Ou vendo pouco ou nenhuma pessoa, né? Ainda mais sendo mulher, porque eu digo assim, quando a gente pega os homens, que quase sempre tem um ritmo um pouquinho mais acelerado, é comum ter uma rixa maior, assim, em termos de eles ficarem mais juntos por mais tempo, disputando passo a passo, tá? E você curte então isso também da competição, né? Porque no treino você pode escolher treinar sozinha, e na competição você não pode escolher, mas se acontece isso com você e você normalmente está disputando, né, por conta do teu condicionamento físico, você curte essa história também de na competição você tá, enfim, competindo contra você mesma literalmente, já que você quase não tem contato com outros competidores? Eu curto, eu acho que é o ponto mais importante da corrida, na verdade, né, porque a corrida de montanha, a corrida de trilha, e acredito que em especial o skyrunning, mas todo esporte talvez, né? É muito mais cabeça do que físico, né? Você conseguir chegar na linha de chegada, você entregar o resultado que você estava buscando, não é tanto do preparo físico, é mais da sua cabeça, né? Então, essa coisa de você competir com você mesmo, de você estar conversando com você mesmo o tempo inteiro, é bem isso, né? É um momento seu ali com você mesmo. Então, eu sinto que a corrida, ela não é só um esporte, uma prática física, né? Ela também é uma prática de comunicação interna com você mesmo. Você tem que ser o seu próprio coach, o seu próprio técnico durante a corrida. Né? Tem essa conversa interna do tipo, olha, você tá bem agora, aumenta ou não? Segura ou não? Tá vendo aquela pessoa ali? Vai passar agora ou não vai? Qual que é a sua estratégia? Então, é uma conversa interna o tempo inteiro, né? E, obviamente, há dias que você tá bem, há dias que você não tá tão bem. Então, é essa coisa de você trabalhar, né? A sua responsabilidade como corredor, o que você tá se entregando ali. E também o seu próprio merecimento, né? O que você merece naquele dia, como que tem vindo os treinos, o que você acredita que você merece, porque também tem muito disso. Se você já entrar numa prova com a cabeça, vou perder, olha, você tá certo. Né? Porque o que a gente acredita é o que acontece. Então, é justo de você... Eu sinto que a corrida de montanha é muito disso, de você trabalhar a sua cabeça e acreditar no que você está fazendo. E não importa eu acreditar qual que é o resultado, né? O que você está buscando, você tem que acreditar. Então, é bem isso. No dia a dia, você fica bem sozinha, ou você é uma dessas pessoas que está sempre precisando se conectar com uma amiga, com um amigo, enfim, né? Você mora junto com o Bruno, que é teu companheiro aí e tal. Você curte ficar um tempo sozinha, ou você está sempre buscando companhia? Olha, eu adoro ficar sozinha. Tem momentos foi o que eu imaginei. Eu adoro, porque eu consigo ter os meus processos, né, de racionalizar o que eu preciso fazer ou não. E até porque eu também tenho muitos rituais, assim, meus, né, que eu venho agregando ao longo dos últimos anos, de limpeza, de desintoxicação, rituais de meditação, etc. E que são coisas que eu cultivo e que eu sinto que para algumas pessoas ainda é meio fora da caixa, pode até incomodar. Né? Então, o estar sozinho me permite ter esses momentos para mim. Mas eu também gosto muito de estar com as pessoas, né? Eu gosto do equilíbrio. Tem finais de semana, por exemplo, que eu prefiro treinar sozinha, fazer tudo sozinha, ir na feira sozinha, ir ao cinema sozinha. E tem finais de semana que não, que eu quero estar com os amigos, que eu quero fazer com a galera, né? Então, somos animais meio de bando também, né, os humanos. Então, eu acredito nisso, eu acredito nisso. E o Bruno reage bem a isso, enfim, te respeita, ou ele também é assim, vocês têm um acordo aí de convivência numa boa, cada um respeitando a sua individualidade e você sendo dessa maneira?
Isso. A gente convive bem com isso, sem problema algum. Ele corre? Corre montanha também. Ah, então vocês se conheceram já na corrida? Isso, exatamente. A gente se conheceu, acho que foi em 2015. Ou diz ele que passou a me conhecer antes até, que ele me viu numa prova, eu tinha cabelo raspado, né? Então você imagina, pessoa ruiva, mulher, cabelo raspado, chama um pouco a atenção. Então, ele falou que me reconheceu de longe, já me conheceu há alguns anos, até a gente realmente se conhecer na assessoria anterior que a gente estava. Uhum. E, enfim, então, mas foi da corrida, assim, que a gente se conheceu. Legal. Esse assunto de cabelo aqui e tal, a gente não precisa falar, mas para quem tiver curioso, vai lá e ouve a conversa do Brabos, que vocês falaram bastante. Falaram um pouco desse tópico, né? Que você toda hora muda o teu visual e usa bastante cabelo raspado e tudo mais. Mas deixa eu falar uma coisa sobre ritual, hábito e manias, assim. Como é o nome do teu irmão? Meu irmão é Eurico. Se a gente ligasse pro Eurico aqui agora e perguntasse assim, qual é a característica mais esquisita que tem a tua irmã? Ele ia falar que você é maniática, que você tem mania de limpeza, ele ia falar que você é bicho do mato. O que ele ia falar? Ele provavelmente vai falar que eu sou a que tem os hábitos mais esquisitos de alimentação da família. Tá. Ou então que eu sou a que está querendo se matar com jejum, né? Porque ele acredita que jejum é ruim. Eu, por mim, jejum é uma das melhores terapias que existe. Legal. E ele acha isso um absurdo. Mas a gente é muito diferente mesmo, de alimentação, de estilo de vida, do que a gente faz. É engraçado, a gente só é parecido fisicamente. Legal. Mas você sempre foi uma dessas pessoas muito... Você disse que na faculdade você se dedicou muito e tal, e você acabou focando só no estudo, que foi aquele tempo que você deu aí sem fazer, enfim, nenhuma atividade física regular. Você, desde pequenininha, você era muito assim, né? Eu não sei, Caxias, CDF, muito daquela que cumpria tudo à risca, tinha a agenda toda coloridinha, cada dia com uma cor. Você era dessas pessoas com hábitos e manias desde pequenininha? Ou é uma coisa que você foi adquirindo ou na verdade, enfim, você só se tornou assim por conta da questão da alimentação e dessa tua filosofia, né? Que eu acho que a gente pode chamar que é uma filosofia de vida, porque não é só a alimentação, né? Você tem todos esses rituais aqui que você está citando aqui aos poucos. Exato. Então, eu sempre fui metódica, né? Mas eu sempre foi uma coisa que foi muito implementada na minha vida por conta do meu pai. Meu pai é médico, né? E ele sempre teve também essa coisa de um sistemazinho para o dia dele, ele sempre se planejava muito. E talvez tenha sido uma coisa que não pegou muito, não foi um bugzinho que pegou para o meu irmão, mas para mim passou. E entendi. Eu sempre tive muitas dessas coisas de ter uma rotina, de ter uma agenda, de ter 1000 agendas, né? Porque eu tenho uma agenda para uma coisa, agenda para o outro. E até hoje em dia eu tenho isso. O caderno de pensamentos, o caderno de planos para o futuro, o caderno de só escrever porque eu estou estressada, o caderno de escrever o dia a dia, as tarefas. Sempre fui assim, continua sendo, né? Mas eu tenho aos poucos também trabalhado isso, porque ultimamente eu estou aprendendo que também dar uma fluida em cima do que é muito rígido é melhor, né? Então eu estou aprendendo também com esses meus traços. Mas sempre tive essa característica. E por que eu perguntei isso? Eu também imaginei que você, pela tua história aí que você foi me contando, eu imaginei que você fosse mais metódica, mais sistemática e tal, porque para levar uma vida, enfim, viver uma vida se alimentando da maneira como você se alimenta, essa questão higienista de limpa o nariz e tal, esses rituais, que aliás eu quero que você conte aqui rapidamente aí como é que é um dia normal na vida da Elisa, você precisa também ter uma propensão para isso, porque se você for desorganizado, se você for caótico, se você for muito relaxado ou displicente, não tem como, né? Porque a sociedade onde a gente vive, ela não favorece esse tipo de estilo de vida que você resolveu adotar. Eu sinto que a sociedade que a gente vive hoje em dia cobra muito da gente muita coisa, né? Exato. Mas em especial, assim, ela prega o caos mesmo. Então, se você não conseguir se centrar, você vai sempre sentir que você está devendo a alguém, que alguma coisa não está boa, que você precisa de mais alguma coisa para ser feliz. Então, basicamente, a sociedade como um todo, ela prega muito isso da gente estar sempre na escassez, né? Então, se você não se enxergar
abundante, né? Enxergar que você já tem o suficiente, é muito disso mesmo. Você precisa seguir um sistema seu e parar de querer se comparar com os outros, né? E eu falando isso até pode parecer, né? Que eu tô super bem, que eu tô sempre centrada, óbvio que não, né? Eu também luto muito com meu anjinho e diabinho interno. Mas eu sinto que é uma coisa que vem sendo um foco muito grande para mim. Eu sou muito grata por ter me aberto para isso, e eu sinto que o portal inicial para isso foi a minha alimentação, né? Ter começado a mudar aos poucos e a ler sobre, e que acabei abrindo portas para outras coisas, para outros conhecimentos. Mas no meu dia a dia é muito disso, né? Eu tenho essa coisa do de manhã levantar, escrever o que eu vou fazer no dia, tentar seguir aquele planejamento, mas é óbvio que alguns dias a gente tem que fluir para outros lados. Claro. O que mais? Quais são os seus rituais? Então, eu costumo fazer, todos os dias eu faço jejum intermitente, né? Então, é normal eu parar de me alimentar por volta das 6 horas da tarde. Algumas vezes, se eu sair com algum amigo, eu acabo levando fruta e comendo mais tarde, mas no máximo até umas 8. E aí os jejuns vão de 16 a 24, 30 horas. Hoje, por exemplo, eu quebrei um jejum um pouco antes da nossa conversa, de 36 horas, né? Treinei, depois quebrei o jejum. Então eu costumo muito fazer o jejum. Todos os dias eu sempre faço jejum, e de 15 em 15 um jejum de 36 horas, que foi esse. E além disso, as limpezas nasais eu faço 2 a 3 vezes por semana, que é um estilo de limpeza, é uma prática muito indiana, né? Essas práticas de limpeza, assim, eu venho seguindo do yoga. Então, além disso, tem algumas práticas que a gente chama de Nauli Kriya, né? E que é uma prática mais para limpeza, desintoxicação corporal, de respiração, né? Então une a respiração com uma limpeza física. Faço também enemas, que são limpezas intestinais, de 2 a 3 vezes por semana. Isso é uma limpeza com água, né? Tem gente que fala, então você faz limpeza com café, limpeza com chá, limpeza com sei lá mais o que. Não, é só água mesmo. E tem uma prática que eu faço também, que ainda é muito tabu, né? E que poucas pessoas conhecem, que é chamada de terapia real. A terapia real é você fazer o uso da sua própria urina, né? Então, basicamente, a primeira urina da manhã, ela contém uma taxa muito alta de GH, né? Hormônio do crescimento. Isso, do hormônio do crescimento, growth hormone. E eu faço uso dessa urina, então às vezes você pode ou ingerir, né, ou usar no cabelo, ou fazer um próprio enema com essa urina. E é uma prática muito antiga, milenar, assim, dos Vedas, e que eu também faço atualmente. E muita gente fala, mas por que você faz isso tudo, né? Você já come bem, você já pratica esporte, você não precisa se limpar assim, dessa forma. Isso. É engraçado, é uma pergunta que me vem e que eu falo, cara, é que nem uma casa. Eu em casa, eu limpo casa no mínimo 3 vezes por semana, vassoura, pano e tudo, né? E para pensar, na casa a gente limpa, se a gente limpar uma vez, ela não vai ficar para sempre limpa, né? Então é aquela coisa de você estar constantemente sujando e limpando, sujando e limpando, sujando e limpando. Então a vida é isso, né? Então se você tem muitos hábitos que te sujam e você não consegue limpar na mesma proporção, você vai viver inflamado, digamos assim, né? Se essa metáfora da casa é o seu corpo. Mas se você consegue se limpar mais do que você se suja, você consegue estar sempre leve, seja mentalmente, seja fisicamente. Então, são muitos hábitos que eu tenho, alguns são hábitos tabus ainda, mas que são hábitos que eu enxergo o bem que estão me fazendo já há bastante tempo. E são esses, assim, que eu costumo manter, além da yoga, que eu faço 3 vezes por semana, e os treinos, né? Mas então... são hábitos mesmo, que eu acredito. Você não consegue sair para treinar sem fazer isso antes. Você tem que passar por esse processo, não todos os dias, claro, mas assim, por tudo isso que você falou, você tem que passar por isso antes de treinar? Ou, por exemplo, sei lá, acontecer alguma coisa, você vai ter um compromisso, não vai dar para fazer o treino no horário que você está acostumada, tipo, vou ter que acordar amanhã às 4 horas da manhã e vou treinar, depois eu vou fazer minha rotina. Você consegue fazer isso, ou isso para você ainda não dá, ou você acha que não funciona? Como é que você encara essas adaptações que a gente acaba tendo que fazer, via de regra, muitas vezes, né, embora sejam exceções, na nossa rotina, por conta de outras tarefas, enfim, da vida?
Então, eu já tive um momento, alguns meses, que eu justamente não conseguia fazer nada antes de fazer todos esses rituais. Aham. Né? E aí eu via o quanto aquilo também estava se tornando uma prisão para mim. Pois eu falei, é. cara, eu tenho que sair disso, porque se algum dia eu não conseguir, ou se por algum motivo marcar um treino com alguém, que for um treino super cedo, e eu precisar dormir um pouco mais, eu vou deixar de dormir para fazer. Não, eu tenho que me ajustar nisso. Então, realmente, hoje em dia, eu acabo reencaixando os rituais para eles vão acontecer na medida que eu preciso deles, mas eu não tenho mais essa necessidade enorme de fazer antes do treino. Óbvio, que quando eu faço antes do treino, eu me sinto melhor. Isso, né? Por exemplo, você tem a sua preferência, mas você não vai ficar refém disso. Exato. Eu sinto que é tudo na vida, né? A gente não pode ser refém dessas coisas. Então, é isso que eu faço. Assim, se a gente tiver que resumir, né? Você tiver que sintetizar numa palavra, num benefício, numa vantagem, o que te motiva a levar esse estilo de vida, a manter, né, esse estilo de vida que você, enfim, já está aí há pelo menos 4 anos fazendo e evoluindo e emergindo cada vez mais nesse estilo de vida. Qual que é a grande motivação disso para você? Olha, se for para uma palavra, Michel, eu diria leveza. Só que dentro dela ainda vem algumas outras coisas, né? Porque a limpeza física já é realmente essa coisa da gente ter a tríade, né? Do físico, do emocional e do espiritual. Então, para mim, essa leveza, ela resume um tripézinho, que é a limpeza física, né? Uma aceitação maior emocional de você mesmo e um equilíbrio maior espiritual. Então, são esses 3 que, para mim, somam leveza, né? Então, é por isso que eu faço isso aqui. Você está em constante busca para evoluir, para descobrir novas práticas, novos hábitos, novos rituais, para que você se sinta cada vez melhor. Também a gente poderia também resumir dessa maneira. Certamente. E isso é o que te motiva? Isso, é o que me motiva. Né? Todo dia quando você acorda, né, e você já está habituada, mas assim, você sabe que você vai ter que, enfim, tudo bem, dentro da tua casa é mais fácil porque é a tua casa e você já tem essa... você já não tem a geladeira, não tem o fogão, não tem nada para intervir, mas você acorda todo dia de manhã acreditando que esse é o caminho que você deve seguir, justamente por isso está te fazendo feliz. Exato. Eu não viver engessado, né? Essa coisa de eu estar sempre buscando melhorar, porque tem muita gente que fala, eu não sou bom o suficiente, então eu não vou agir em cima do que eu preciso melhorar de alguma forma, porque não adianta nada mesmo. Acho que não é bem por aí, né? É sempre essa busca de melhorar. Me diz uma coisa, você acha que parte disso tem ainda algum resquício ou é totalmente vinculado à perda da sua mãe? Você está querendo, enfim, que seja no subconsciente também, melhorar a tua qualidade de vida porque você presenciou uma coisa muito, muito ruim aí, enfim, na pele, literalmente, ou não tem nada a ver, é simplesmente uma evolução da Elisa e que, claro, os acontecimentos todos da sua vida fazem parte, né, do teu ser, de quem você é, então eles também estão ligados, mas você identifica como sendo alguma coisa que de repente foi desencadeada ou acelerada depois do falecimento da tua mãe? Com certeza. Eu sinto que ela foi um gatilho, né? Ela foi talvez ela tenha sido uma lupa, digamos assim. Foi um olhar mais de perto que realmente importava, né? Então, entendi. Eu lembro que, poxa, ela faleceu antes ela tinha 41, eu acho. Então, assim, é aquela coisa que eu paro para pensar hoje em dia. Se eu tivesse só mais 10 anos de vida, o que mais que eu queria fazer da vida? Sabe? Então, porque eu tô quase 30, né? Então, eu penso muito isso. Às vezes, quando eu começo a me preocupar demais com algumas coisas, ou a perder tempo com coisas que eu não tenho vontade de fazer, mas eu tô fazendo por convenção, ou porque eu acho que vou deixar alguém feliz, mas não a mim mesmo, eu volto atrás um pouco e penso, o que eu deveria estar fazendo de verdade? O que realmente importa? Então, é bem esse processo para mim. E foi com ela que começou assim. Legal.
Você acabou de falar, né, que você está com 29, vai estar quase fazendo 30. Se você pudesse, enfim, olhar para trás e conversar com a Elisa de 20 anos, assim, ou diferente, se você pudesse se comparar com a Elisa de 20 anos, né, de 10 anos, quase 10 anos atrás, não do ponto de vista físico, do ponto de vista, enfim, de desenvolvimento de ser humano, assim, como é que você se enxerga nessa última década e como é que você encara, né? Tipo assim, você está chegando nos 30, né? Uma idade, enfim, para muita gente é uma questão, né? Eu não concordo, mas eu respeito. Como é que você está encarando também esse marco aí na tua vida? Olha, Michel, eu gosto de dizer para as pessoas que se eu fosse começar a contar a minha idade a partir do momento que eu despertei para as coisas que acredito serem realmente importantes, eu devo estar fazendo uns 4 a 5 anos de vida, sabe? Então, ainda me sinto um bebê, né? E para aquela Elisa de, sei lá, 10 anos atrás, eu enxergo que faltava confiança, né? Então faltava aquela coisa de virar e falar, olha, digam o que quiserem, mas eu sei qual é o meu caminho. Então cada um sabe melhor do que os outros quem é você assim por dentro, né? Então para mim foi muito esse processo de me redescobrir e falar, eu não sou igual ao outro, por que eu preciso fazer igual ao outro? Claro. Né? Então é um processo muito bonito assim para mim, e eu diria que é isso, é a confiança. Então olhando para aquela Elisa de 10 anos, eu diria para ela, olha, confia mais em você, vai mais no seu taco, não precisa muito ouvir os outros. Então, legal. É bem... Você corre valendo mesmo há 4 anos e você tem resultados super expressivos, como já falei aqui. O que a corrida... no sentido aí sim esportivo, competitivo em relação a desempenho, vitórias e derrotas e tal, o que a corrida trouxe para você? Por exemplo, quando você ganha uma prova, né? Sei lá, você me passou aqui tantas provas legais, mas sei lá, 2017 você ganhou uma prova lá em Penedo, puxa, 21 km, 21 km com 2 horas e 15. Você, enfim, como é que você também faz para segurar a onda? Tipo assim, cara, calma, eu continuo sendo a Elisa, né? Não mudei nada. Porque aí começa, né? Você hoje em dia já tem apoio de patrocinador, você chega nas provas, todo mundo sabe quem é, a Ruivinha. Quer dizer, você agora faz parte de um mundo, quer queira, quer não queira, né? Você faz parte do mundo da corrida de montanha. Como é que você lida com isso e em que ponto que isso para você... contribui ou não contribui, atrapalha, enfim, como é que você encara esse aspecto competitivo dentro do contexto da tua filosofia, de tudo isso que a gente está conversando agora? Então, para mim a competição ela é justamente um momento que eu consigo dar uma aterrada em tudo que eu estou fazendo, né? Porque já observou pela conversa até agora, eu sou bem de dar uma viajada, de dar uma filosofada, de pensar bastante sobre as coisas e meditar muito sobre os processos que eu estou passando. Então, a corrida em si, o ter esse contato, o poder estar no pódio, ver as pessoas que estão participando, observar a organização, isso tudo é um processo que me traz mais um pouco para a terra, né? Porque eu me sinto, às vezes, muito ETzinho, né? Eu viajo muito na maionese, eu gosto muito de pensar coisas que não são muito pensadas, eu leio livros que não são muito lidos. Então, eu sinto que a competição em si, como ela é um pouco mais tensa, digamos assim, e ela puxa você mais pro aqui, pro agora, pro chão, né? Ela me dá uma equilibrada. Então, eu não sinto muita dificuldade de observar a Elisa ali que está correndo e tal, e sei que, bem ou mal, é como se algumas vezes eu tivesse que representar um papel, né? Porque é a Elisa que tem o patrocínio, a Elisa que é a corredora da montanha, a Elisa que é, né? E que muitas vezes, se eu entrar nessa abertura que a gente está tendo aqui agora de falar desse jeito que eu falo com todo mundo, a galera, Elisa, fala sério, né? Então, não quero falar com você sobre isso. Então, realmente, a competição, ela me traz um pouco mais para esse momento aqui agora, uma coisa mais sólida, né? Então, não vejo nenhum problema com me puxar mais pro chão nesses momentos de competição, não.
Legal. E você consegue, enfim, lidar bem tanto com as vitórias, né, que por enquanto têm sido mais preponderantes no teu currículo, mas também com os momentos ruins, onde você não se sente bem, enfim, quando o teu desempenho não corresponde ao que você espera. Sim, eu sinto que sim. Esse último ano foi um ano bem, assim, mais voltado para o negativo, no sentido de que fisicamente não estava me sentindo muito bem, passei por um processo de chikungunya e que eu achava que tinha me recuperado, mas não conseguia voltar a treinar, o corpo não respondia até há poucos meses, né? E agora é como se eu estivesse começando do zero, do momento de base, assim, fazendo treinos de 7, 8 quilômetros. Então foi um ano de bastante desafio, porque obviamente que chega um momento que você se acostuma com a sua performance física, né? Uhum. E aí você voltar para o zero é um desafio muito grande. Então, eu tiro o chapéu para todos os atletas que se lesionaram, ficaram tempos afastados e depois voltaram a treinar e focaram e conseguiram entregar novamente na performance anterior ou até muitas vezes melhor, né? E eu estou nesse processo. Eu sinto que é desafiador. Tem dias que eu sinceramente até penso, poxa, será que eu ainda estou para corrida de montanha? Será que a corrida de montanha ainda gosta de mim? Então a gente tem esses processos, né, de aprendizado. Passei por muito isso nos últimos meses e sinto que está me fazendo mais forte também, né? Então eu estou no momento de me dar bastante paciência. Estou classificada para o Mundial na Espanha em julho e o meu foco é esse, meu foco é chegar lá bem, né? Então eu sei que eu tenho ainda bastante tempo, né, para fazer esse processo de voltar para o ritmo de antes, mas o ano passado foi realmente um ano de muitos desafios. Uhum. Apesar de ter conseguido alguns resultados ótimos, né, principalmente no início do ano, bati meu próprio recorde do ano anterior da KTR Campus, e um pouco depois subi ao pódio do primeiro geral feminino no Corja, com um tempo que eu mesma fiquei meio estupefato, você vai, caraca, né? Tipo, 3 horas na frente da segunda colocada. Então, cara. Pois é. E foi quinta no geral, então, Exato. Então a chikungunya veio nesse momento. Então você pode imaginar a minha decepção comigo mesma quando eu não conseguia nem treinar 3 quilômetros. Pois é. O que assim, claro, 4 anos não é muito, né? Pelo menos na minha perspectiva, já tenho 50 anos, mas para você para você, desculpa, mas já você já tem uma boa experiência. O que você acredita que você tenha que faz com que você consiga ter esses desempenhos? Assim, qual que é o teu diferencial? Eu imagino que você não vai falar que seja a alimentação, ou você acha que tem a ver com a alimentação, mas de onde que vem essa tua condição física, essa tua vontade de correr e ter desempenhos dessa maneira, sendo que você encara a corrida desse jeito, né? Porque assim, uma coisa assim, eu já recebi aqui 1.595 campeões, cara, que o cara vive pra isso, o cara, né, cada um à sua maneira, mas assim, tem pessoas que passam por aqui no Endorfina que são assim, 125% dedicadas a isso e fazem tudo para aquilo, né? Eu tô entendendo que você tem essa, né, e você tá contando isso aqui para mim agora, que você tem esse enfoque mais, sei lá, holístico, sei lá como é que chama, né, essa história da corrida para você. E como é que mesmo assim você consegue ter desempenhos tão bons? O que você acha que você tem? Genética? Se você não treina, é um absurdo, né? Se você tem uma alimentação que supostamente você diz que vive saudável, e claro, eu acredito, mas enfim, não é provado que é uma alimentação que te dá melhor desempenho. O que você acha que a Elisa tem, que faz com que você tenha esses resultados espetaculares? É uma pergunta bem legal. Eu sinto que sim, a alimentação ajuda. Eu não digo nem no desempenho em termos físicos, porque a alimentação frugívora, apesar de ter muito tabu em cima e muitas pessoas perguntarem, né, da proteína, de não sei o que, né, é uma alimentação que, se você fizer direito, te entrega o que você precisa, mas eu sinto que ela é melhor ainda na questão da recuperação muscular, que é muito importante. Legal. Mas eu nem diria isso, né, Michel? Acho que também genética, poxa, minha mãe correu, mas minha mãe era corredora amadora, assim,
Na minha família a gente não tem nenhum atleta de ponta de nada, né? Então, tem assim, uma família que é ativa, mas eu não acho que isso seja mais significativo da minha trajetória, né? Eu sinto que, como um todo, a maior razão, talvez, de eu ter a performance que eu tenho, eu me considero muito minha amiga, né? E eu sinto que isso que é um processo que muitas pessoas precisariam se focar, né? Porque eu sinto que a gente se destrói, não é a pessoa de fora, não é a pressão que vem do externo, de você ser ou não ser atleta, correr ou não correr bem, é você mesmo, sabe? Então eu sinto que, para mim, o meu pulo do gato, a minha ferramenta, ou o que eu observo que talvez eu faça diferente é isso, eu sou muito minha amiga. Então, se em momentos eu estou passando por alguma barra, ou se alguma coisa não está dando certo, ou está dando certo, eu mesma me animo, eu mesma, né, me puxo para cima. Então, tenho essas artimanhas de ficar conversando comigo mesma, né? Então, eu sinto que não é tanto físico, a alimentação ajuda muito, né? Talvez a ajuda, o apoio de amigos, o apoio externo também ajuda, mas eu acho que toda essa coisa externa, né, o que vem de fora para dentro, não é a razão principal, seria mais esse de dentro para fora. Então eu me sinto muito minha amiga mesmo. Uhum. O que você deixa transparecer, e você falando isso aqui acho que reforça, é que, e já teve outros convidados que falaram isso, e aí eu fui aprendendo e tive que concordar, que é você fazer o que você gosta, e no teu caso é a corrida, é esse estilo de vida, né? Aliás, já a gente vai falar que você agora tá cada vez mais imersa nesse universo, tá fazendo coaching e tudo mais, mas você tá feliz com você mesma e por acaso, ou não, para você tem a ver com a corrida também. A corrida é esse instrumento que faz você enfim, se conectar com tudo que você busca para estar evoluindo. Então acho que talvez seja muito mais o caso de você tá feliz, e como você acabou de falar, muito legal aqui, que você é amiga de você mesmo. Então você tá de bem com você, e dessa maneira talvez até se você fosse sei lá, fazer crossfit, você seria campeã, porque você tá de bem com você mesma, né? Eu acredito muito nisso. Bacana, cara. Eu falei, essa tua maneira de encarar a corrida é muito legal. Agora, você se imagina, você já parou para pensar, por exemplo, tipo, não, daqui a 10 anos eu vou estar com 40, né, quase 40, e eu vou estar correndo, certeza. A corrida para mim é um negócio que não vai sair da minha cabeça. Porque aí também 90% das pessoas que eu converso aqui que são mais novas dizem que nunca vão parar, enfim, né? E a gente vê que a realidade nem sempre é assim. Tem muita gente que acaba parando por N razões, né, ao longo do caminho, ou muda de modalidade e tal. Você se enxerga, você já parou para pensar se você vai manter essa corrida por muito tempo, ou você vai vivendo a cada dia, a cada ano, a cada temporada, a cada prova, e você não parou ainda para pensar nisso? Olha, eu já tive momentos de dizer nunca mais na vida vou parar de correr. E já tive momentos também de estar bem triste e um dia pensar, não quero mais correr, né? Então eu já tive os momentos dos dois. Atualmente, com a minha cabeça de hoje, né, dia 6 de fevereiro, eu sinto que eu não tenho como parar de correr. Nem que eu corra 2 quilômetros para dizer, olha, dei uma respirada, consegui raciocinar, colocar tudo em ordem na cabeça. Né? Então, a minha opção, a minha vontade para o futuro é justo essa, não planejo parar de correr. Você já participou de N provas, né? Já foi pro Campeonato Mundial ano passado. Onde é que foi o Campeonato Mundial de Skyrunning? Em 2018 foi na Escócia. Né? Eu achei que fosse Suécia. Tá. Não, foi na Escócia. Bom, eu tenho um sonho de conhecer. Eu tenho um sonho de conhecer a Escócia, nossa. Bom, você já correu em vários lugares, principalmente aqui no Brasil, mas também em alguns lugares fora. Qual foi a prova assim mais memorável, a prova que você mais curtiu? E qual foi a que você menos curtiu? Ou qual foi a prova mais difícil, assim, no sentido de que você teve dificuldade para completar, para terminar ou para ganhar? Então, a prova mais memorável, eu não digo nem em termos de performance, mas em termos de beleza, de estar ali, de ter que me beliscar para falar, caramba, eu tô aqui.
foi justamente o Mundial na Escócia mesmo, que foi no final de 2018. Foi uma prova lindíssima, né? Era uma prova de 29 quilômetros com 2.500 de ganho, então uma prova bem dura, que aconteceu nas Highlands, lá na Escócia. O nome da prova é Ring of Steel, para quem quiser buscar, depois é uma prova da Salomon. Muito linda, super indico. E a prova mais difícil para mim, por mais incrível que pareça, foi justamente após esse meu processo da chikungunya, que foi a Ultra dos Perdidos no ano passado, que eu não queria ter ido fazer, assim, fisicamente eu não me sentia apta, eu não estava preparada, mas eu já tinha comprado a passagem, já tinha me inscrito na prova, e eu falei, cara, não tem como, eu vou fazer, né? A última etapa que eu preciso é a etapa também que foi o próprio Continental de Skyrunning, que aconteceu no Brasil em 2019, né? Então, o calendário do Skyrunning é que ano sim, ano não é o Mundial, ano sim, ano não é o Continental. Então, para mim, o Mundial de 2018 foi a prova mais linda, que eu precisava, assim, parecia que eu precisava acordar daquele sonho, né? E ano passado, que foi o Continental, foi justamente aqui no Brasil. Incrivelmente pareça, foi o maior pesadelo para mim, né? Então, foi uma prova que do início ao fim eu me senti muito cansada. Eu comecei a prova, eu lembro que depois eu fui contando, né? Porque quando eu comecei a dar uma melhorada no ritmo, eu já conseguia contar quantas mulheres estavam à minha frente, mas eu comecei a prova em sétimo, oitavo e fui até o topo dos perdidos em sétimo, oitavo, e na descida que eu consegui passar as mulheres e cheguei em terceiro, né? Então deu para segurar um pouco o resultado, mas eu estava num processo ainda de estar bem inflamado. Eu lembro até que uma semana depois que eu voltei, eu fiz um exame para ver como estava, o corpo ainda estava bem crítico, né, em termos de inflamação, apesar de não ter nenhuma indicação de não, para de correr, não, os médicos falavam, você pode treinar à vontade, mas era ainda aquele cansaço, né, então uma prova muito dura para mim. E engraçado porque no ano anterior, 2018, eu lembro de ter pensado da mesma prova, puxa, todo mundo fala tanto da Ultra dos Perdidos, pelo menos 25 quilômetros é muito fácil. No ano seguinte foi aquela coisa que eu comecei a prova e falei, cara, de onde que eu tirei que isso daqui é fácil? Como é que você se vira nesses momentos de baixa energia, baixo astral, de baixo desempenho, ou de um obstáculo muito, enfim, muito ferrado numa prova? Como é que você lida com o diabinho e com o anjinho, né, nos seus ombros ali? Vai, para, desiste, né? Não, vamos lá, isso aí. Como é que você resolve esse conflito interno? Como é que você conversa com a sua amiga Elisa? Olha, é sempre um processo de falar o que você vai sentir depois, né? Você está realmente pensando em desistir, que já me passou, né? Obviamente, na cabeça, algumas provas eu pensei, cara, não sei se isso aqui é para mim. Mas nesses momentos que isso acontece, eu penso, o que você vai sentir depois? Você vai largar, daqui 10 minutos sua respiração já voltou ao normal, você já está tranquila. O que você vai sentir dali depois de 10 minutos de ter desistido? Então, é muito uma coisa de pensar depois, né? E é isso que me empurra às vezes. Então, sai um pouco até da questão do holístico, é mais de pensar depois qual vai ser o seu arrependimento físico de não ter feito isso. Né? Você não enfrentou ainda nenhuma prova onde você e outros competidores, de repente, eventualmente correram algum tipo de risco maior, né? Sei lá, por conta de tempestade, sei lá... muito frio, por exemplo, essa prova aí do Ring of Steel, por exemplo, estava muito frio. Você ainda não, né? Tomara que você não passe, mas assim, você ainda não passou por um perrengão assim, tipo, será que eu vou morrer congelado aqui, ou sei lá, será que o vento vai me levar pelo barranco abaixo e tal? Então, que a Ring of Steel foi a de 29, mas também tinha outra prova, que era o VK, né? O quilômetro vertical. Para quem não conhece, o quilômetro vertical é basicamente uma prova muito curta que tem 1.000 de ganho. E lá na Escócia, a prova tinha 5 quilômetros com 1.000 de ganho. E foi muito interessante porque, como que funciona? A largada dessas provas não larga todo mundo junto, né? Larga cada hora um. E nessas provas, larga primeiro a pessoa que é mais lenta, né? Só que eu nunca tinha feito um VK. Então, eu não tinha histórico algum para eles poderem me colocar mais na frente, para largar antes, né? E eu também não sabia da artimanha de que você pode pedir para eles colocarem antes se você quiser, inverter a sua ordem de largada.
E eu fiquei como sendo uma das últimas, né? Como eu não tinha histórico algum, eles tinham que me considerar como se eu fosse uma das melhores nesse tipo de prova. E é uma prova que você basicamente não corre, né? Você corre um pouco no início, depois é escalada, né? Mão no chão. Com a mão, é isso que eu ia falar, vai 4 apoios. 4 apoios, tem um momento que é 4 apoios, assim, e eu lembro que nesse dia o tempo virou completamente. Para a galera que largou no início da prova mesmo, pegaram um tempo maravilhoso, dava para ver sol lá de cima, e do momento que algumas pessoas largaram já mais junto comigo, o tempo virou completamente na montanha, a gente pegou granizo, muito, muito vento, muita gente também desistiu da prova na subida, né? Eu lembro até uma amiga, que muitas pessoas também conhecem, no meio da montanha, que é a Nadjala. Ela quase desistiu, ela disse que a prova foi muito difícil, eu também achei muito difícil, só que eu não cogitei desistir, que eu falei, cara, desistir eu vou ter que descer de qualquer jeito. E o VK é uma prova que você disputa subindo. Aí você chegou lá em cima, bate o pininho, né, como se fosse um pórticozinho, tem um negocinho que você enfia o seu pininho para marcar seu tempo, e depois você tem que descer e a descida já não conta mais nada. Eu falei, eu vou ter que descer de qualquer forma, então vamos embora. Então foi muito dura a subida, muito frio, muito vento. Você fez logo depois do Mundial? Isso, foi no dia seguinte. Tá. E aí eu lembro que eu pensei, cara, que loucura essa prova. Eu nunca pensei que eu fosse passar tanto frio, né? Tava fazendo acho que -6 lá em cima, com muito vento. E lembro da descida, assim, eu descendo, aos pouquinhos eu voltei a sentir minha mão, eu não sentia mais minha mão, eu lembro que os meus olhos ardiam muito, teve gente com princípio de congelamento, sabe, de frostbite também. Pois é, e aí foi interessante, porque eu nunca tinha passado por isso, foi um sofrimento, assim, que logo depois, cara, acho que eu me senti tão feliz, era justamente porque eu tinha passado por uma coisa muito difícil logo antes, né, na prova. Claro. Mas foi uma experiência que eu não digo que eu espero que todos passem, porque não é fácil, mas que você ter uma experiência dessa na corrida te dá uma vontade de correr mais e não reclamar dos dias que estão tão quentes aqui no Rio, por exemplo, porque o frio é bravo. Bom, dentro dessa tua vida, né, que é a tua rotina, eu imagino que tem alguns momentos ou, enfim, algum tipo de alimento ou algumas horas que você deseja dar uma sucumbida, ou que você fica tentada, ou que você está, sei lá, cansada ou de saco cheio de comer. Aliás, eu queria que você citasse aqui o que você come aí num dia normal, né? Quais são os alimentos que você come, que você falou um pouco lá no Brabos, e eu achei muito, muito interessante. Como é que você lida também com esses momentos? Qual é o dia, ou qual é o momento, ou qual é o tipo de alimento que você fala assim, não, agora eu não vou sair aqui da minha dieta, mas eu vou comer tal coisa, que isso me dá prazer e não tá, enfim, você entende como se você estivesse burlando, né, que é o tal do cheat day em inglês, né, que muita gente tem usado, né, tipo, usa um dia da semana para você avacalhar e depois os outros dias você volta. Eu não sou muito partidário desse tipo de filosofia, mas você tem alguma coisa assim parecida? Ou quais são os alimentos que você come meio forçada? Enfim, porque você não gosta, ou porque sei lá o quê? Ou conta um pouquinho dessas tuas dificuldades aí do dia a dia com relação à alimentação. Então, para mim a alimentação é sempre muita quantidade, né? Fruta, folha, mas sempre muita quantidade. E aí, eu também não gosto muito desse termo de cheat day, né? De você, o dia do lixo, no caso do português, né? Que muita gente usa. Eu não concordo muito, eu acho que se a gente entrar muito para isso, então para que a gente faz certinho nos outros dias, né? Tem gente que fala, mas aí você precisa ter um caminho do meio. Eu falo, cara, em termos de alimentação, não adianta você comer super bem alguns dias e outros dias bacalhar, porque não é porque você comeu 5 dias bem e um dia você vai comer mal que vai valer mais que você comeu bem. Não, vai valer o que você abacalhou também. Claro. Né? Então eu sou um pouco contra isso. Mas os momentos que eu saio um pouco da alimentação mais fruta e folha são os meus momentos que eu faço uso da ervilha fresca, né? E que eu sinto que até em épocas que eu estou treinando mais ou que eu estou querendo ganhar um pouco mais de massa, eu acabo recorrendo a leguminosas,
que não são a base da alimentação frugívora, né? Porque na alimentação frugívora as leguminosas não são consideradas, mas é o meu momento mais crudívoro, né? Porque o crudivorismo é um pouco mais amplo que o frugivorismo. Então, seria para mim esse momento de pisar um pouco na jaca, digamos. Mas no dia a dia, eu costumo muito fazer jejum, né? Na parte da manhã é raro eu comer alguma coisa, a não ser quando eu estou quebrando jejum mais longo, de 30 e poucas horas, 40 horas, eu acabo comendo de manhã. Mas é comum a minha primeira refeição ser por volta de 1h da tarde, 2h da tarde. E muita quantidade de fruta, né? Podendo variar entre 2, 3 ou 4 quilos de fruta numa refeição. E faço sempre 2 refeições grandes. Então, é normal uma delas ser basicamente só fruta. Então, digamos, 3, 4 quilos de banana, ou uns 4 quilos de mamão, 5 quilos de mamão, que são as minhas frutas favoritas, né? Mamão e banana. São as mais fáceis de conseguir maduras aqui também. Mas quando tem fruta de época, né, digamos, daqui a pouco já começa a época do caqui. Aí, cara, uma refeição tem uns 20, 30 caquis. Tudo tem que ser orgânico, Elisa? Não faço uso só de orgânicos, até porque haja bolso no Brasil que aguente, né? Exato. A gente comer tudo orgânico. Então, o que eu prezo mais é escolher a fruta da época, porque é a fruta que vai estar mais natural, menos defensivos, menos agrotóxicos. E também fazer uso, sempre que possível, de folhas orgânicas, mas quando não orgânicas, as folhas que você olha que estão mais furadinhas, você sabe que algum bichinho pegou, porque também não tem tanto agrotóxico, né? Então, é esse o meu foco. E muita gente fala, poxa, então o que adianta, né, você ser frugívora se você não consome agrotóxico? E as pessoas que falam isso mal sabem que, infelizmente, existe um termo chamado bioacumulação, que significa que mesmo que você não esteja consumindo, que você esteja consumindo, por exemplo, salada, tudo orgânico, se você consumir qualquer coisa que seja de origem animal, que não seja orgânico, aquilo é bioacumulado, ou seja, é exponencializada a ação do agrotóxico naquele alimento, porque foi consumido por um outro animal antes. Né? Não sabia. É bem complicado isso. Então, tipo, leite que a gente compra em mercado, queijo, né, que vem da vaca que toma antibiótico, ou que comeu capim que leva algum tipo de agrotóxico qualquer, ou enfim. Então é bem complicado isso, assim. Eu sinto que, infelizmente, a gente morando assim na cidade grande, eu morando no Rio, quem mora na cidade grande também não tem muito acesso a poder ter sua própria horta, digamos, já é um pouco mais complicado, mas eu ainda acredito que o frugivorismo é muito mais saudável do que alguns outros tipos de alimentação. Não digo que é para todo mundo, porque obviamente são processos de adaptação de anos, às vezes, mas é uma alimentação que traz muitos benefícios, sim. Hoje você tá fazendo coaching, você está ajudando outras pessoas a estarem experimentando essa tua filosofia, enfim, isso que você acredita. Esse é o teu trabalho hoje? Como é que você está se virando para bancar e, enfim, para se sustentar? Atualmente eu estou num processo de me desvincular das aulas de inglês, né, que eu fiquei dando aula de inglês por muito tempo. Eu trabalhei muito tempo em consulado britânico, em ambiente mais burocrático, né, e também trabalhei em ONGs, etc. Bem, digamos, né, eu gostava do trabalho, mas as horas eram muito extensivas e eu ficava muito cansada, eu não me dedicava a mim, então resolvi começar a dar aula de inglês, que hoje em dia eu já estou me desvinculando. Então o coaching está sendo realmente esse processo de eu me encontrar um pouco mais e fazer mais o que eu gosto, né? Então, sim, o coaching é o que eu tenho feito. Tenho assessorado pessoas que estão nessa busca de mudar um pouco a alimentação, não necessariamente ir para o frugivorismo, mas aderir a uma alimentação mais natural, mais voltada para o que é o natural do ser humano, né? E um estilo de vida higienista, que muitas pessoas perguntam, então, o que é o higienismo, né? Se você é uma coaching higienista, o que é isso? O higienismo, ele é uma ciência, né? São filosofias também, que, embasada em muitas pesquisas, delimita o que a gente deveria sempre tentar fazer para se manter saudável, né? E no frugivorismo existe o que a gente chama de os 7 médicos da natureza, né? Que é o sol, ar fresco, exercício, né? Sono, principalmente. Muita gente
não liga muito para sono, dorme mal, dorme pouco, né? Água, comida e essa coisa da mente toda, que a gente conversou bastante hoje, né? Essa coisa de você também trabalhar a meditação, a mente. Então, o coach higienista, ele alia a alimentação, que é isso tudo que a gente preza por mais natural do ser humano, né? E o uso desses artefatos da natureza, né? Que é você sempre estar exposto ao sol, sempre buscar ar fresco, manter o exercício, que aí entra a corrida de montanha no meu caso, dormir bem, que ainda é uma coisa que eu mesma preciso trabalhar muito em mim, né? Sinto até que morando em cidade a gente acaba dormindo muito tarde às vezes. Então, o coach tem sido, sim, um processo meu de me encaminhar mais para trabalhar com isso. Ainda não é de onde sai o meu maior sustento, mas é o meu objetivo. E também estou fazendo alguns cursos, né, para me tornar terapeuta. Então, vamos ver, trilhando esse caminho novamente. Legal. Um processo de mudança e de adaptação para que você possa, enfim, viver cada vez mais de acordo com o que você acredita, né? Exatamente. Você disse que precisa trabalhar melhor a questão do sono. Eu já estava imaginando que você era daquelas que dormia, sei lá, 12 horas, 10 horas seguidas, até por conta da própria corrida, embora você não seja a que mais treine, né? Mas você tem o quê? Dificuldade para dormir ou você não dorme o que você gostaria de dormir? Não, eu sinto que eu durmo muito tarde. Eu até durmo o que eu gostaria de dormir. Assim, eu acredito que, para mim, uma média de 7 a 8 horas já está de bom tamanho. Às vezes eu durmo 6 horas e durmo 6 horas muito bem e estou bem, sabe? Mas é aquela questão de horário, Michel, porque eu acho muito complicado, né? Como hoje em dia a gente dorme muito tarde. Essa coisa de dormir tarde não é o mesmo sono. Você dormir após 10 horas da noite não é o mesmo sono de você dormir antes de 10 horas da noite, né? Então, até os próprios estágios do sono REM, a recuperação muscular não é a mesma. Então, é uma coisa que eu sei que eu noto que quando eu vou para cidades mais calmas, que eu passo um tempo mais no interior, dá uma regulada. Mas eu volto para o Rio, é impressionante como desregula. Então, assim, às vezes não é nem você tentando fazer nada, assim, você não está saindo da sua rotina de sempre, mas eu não sei se é a agitação de cidade, se é a luz, né, dos prédios, eu não sei o que é, mas atrapalha sempre o meu sono. Você provavelmente não ouviu, mas eu tenho um episódio muito legal. Outro dia alguém no Instagram me perguntou qual que era o episódio, porque eu já tinha ouvido falar e tinha esquecido o nome do convidado. Luciano Rotella, especialista em sono e em treinamento, em condicionamento físico e tal. Atendeu aí diversos atletas olímpicos e tal. Depois houve um episódio bem legal, para quem não ouviu aí também tá aí no carro, no trânsito, em casa, na academia, treinando. Ouvindo o episódio aqui agora com a Elisa. Vai lá e ouça. Eu não vou me recordar agora o número do episódio, mas foi com o Luciano Rotella, se eu também não me engano, foi no meio do ano passado. É muito legal, vale a pena ouvir porque ele dá dicas interessantíssimas e, de fato, o sono cara, é fundamental, né? Assim, tanto quanto a alimentação, tanto quanto o descanso, tanto quanto a atividade física, o sono tem sido negligenciado aí faz anos pelas civilizações ditas modernas e principalmente a gente que vive nos grandes centros, né? As pessoas têm dormido cada vez menos e isso tem afetado e custado muito caro aí aos cofres públicos e afetado a saúde das pessoas. Mas vamos lá. E só para terminar aí uma curiosidade que eu ouvi você falando com o pessoal do Brabus, você bebe pouquíssima água porque a água que a água que teu corpo precisa já vem das frutas e verduras porque tem muita água, é isso? Exatamente. Eu como muita fruta, né? E a fruta quase sempre, mais da metade dela é água. Então... se eu resolver beber água, eu acabo fazendo xixi umas 20 vezes por dia, então... É bem isso mesmo. E mesmo morando no Rio de Janeiro, fazendo um treino longo, você não sente necessidade, você não sente sede ou você acaba controlando e isso, de alguma maneira, você acredita que te traz algum benefício? Porque, cara, a fome dá até para entender, né? E já é comprovado, você consegue passar mais dias passando fome do que passando sede, né? A sede mata, né? A fome demora muito mais para matar. Como é que você lida com isso? Porque isso que me chamou a atenção quando eu vi você falando, que, cara, assim, eu vivo constantemente com sede, vivo bebendo constantemente, principalmente nos dias quentes. Como é que você lida com isso ou você não sente a sede justamente porque o teu corpo já se habituou com essa ingestão alta de líquidos durante as refeições?
tem um pouco disso, né, de ter essa questão dos líquidos já virem das próprias frutas, mas eu sinto que também essa comparação, às vezes, né, tem amigas minhas que falam, poxa, Elisa, mas eu morro de sede na corrida, como é que você não tem sede? Pois é. E aí é mais uma comparação, porque eu realmente não sinto, é mais uma comparação do que a gente consome no dia a dia. O que acontece? Os alimentos cozidos, ou os alimentos que passam por algum processo no fogo, ou mesmo os industrializados, costumam ser alimentos que são desidratados, de certa forma. Eles são meio que desprovidos de água, né? Se você parar para pensar, arroz, no feijão, no pão, são muito secos, né? Então, às vezes, o que a gente tem de mais molhadinho costuma ser a salada ou alguma coisa que você agrega leite, né? E que costumam ser alimentos que já desidratam naturalmente. Então, é comum, depois de uma alimentação cozida, dar sede. Ou de uma alimentação que leve algum tipo de sal, dar sede, né? Porque o corpo pede aquele líquido para dar uma equilibrada. Quando você consome fruta, você não só não está desidratando, né? Como também você já está jogando água para dentro. Então, o meu xixi, as pessoas falam, esse xixi deve ficar super amarelo depois de treino. Não, é a mesma coisa, né? Assim, a não ser que esteja muito, 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 muito quente e eu não beba nenhuma gota d'água. Eu costumo realmente não levar água, mas é raro eu ficar desidratado, sabe? Legal. O corpo se habitua com tudo. O ser humano, né, é muito adaptável, né? E aí, claro, você faz os teus check-ups e tal, você está sempre em dia aí com a tua saúde e isso prova de que, enfim, de que a tua teoria está certa, né? Você consegue se manter forte, enfim, né, treinando, ativa e saudável, se alimentando somente de frutas. Na tua dieta não entra nem... Entra castanha, eu não lembro agora, entra castanha, entra, sei lá, uma batata para dar uma substância, ou é só fruta mesmo? Isso, é basicamente fruta e folha. Então, batata, os tubérculos como um todo, né? Não só a batata, mas a cenoura, a beterraba, são alimentos que não são tão fáceis de digerir. Até a batata inglesa crua, ela é tóxica, né? Então, já a batata doce, a batata baroa, você pode consumir, mas são um pouco mais difíceis de digerir. Mas não faz parte do frugivorismo em si, faz parte do crudivorismo. Entendi. Então, realmente não faço uso. As castanhas, eu já não faço muito uso porque eu acredito ser um pouco desnecessário vide a quantidade de comida que eu já como. Se eu fosse uma frugívora que come pouco, porque tem algumas pessoas que não conseguem fazer ingestão tão alta que nem eu, né? Porque minha média é de 6 quilos por dia. Tem gente que não consegue comer mais do que 2, 3. Então, precisa condensar as calorias de alguma forma. E as castanhas são mais calóricas, né? E aí, consomem castanha por isso. No meu caso, como eu já como bastante, e acaba que a média, né, de gordura e tudo mais que eu sigo, que é uma média de um estilo de alimentação chamado 80-10-10, né, que é 80% carboidrato, até 10% proteína, até 10% gordura, já está dentro do que eu consumo de quantidade de fruta. Então, realmente não faço uso de castanha, não faço uso de coco, que também é uma noz, né? Não faço uso de nada disso. A gordura da tua alimentação vem basicamente da onde? Abacate? Açaí? Não, eu não como abacate também não, nem açaí. A gordura da minha alimentação vem das frutas como um todo. As pessoas dizem, Isa, mas banana não tem gordura, né? Mas quando você consome 3, 4 quilos, acaba que tem a quantidade que você precisa. Uma refeição sua normal, vou dizer, um almoço, você demora o quê? 1h30 para comer tudo isso? Ou dá para comer rápido, assim, sem pressa? Porque, cara, são volumes impressionantes, né? Não sei quantos pés de alface, não sei quantos quilos de tomate. Ainda tem essa questão também de que, né, demora para você ingerir tudo isso, precisa mastigar, né? As minhas refeições em geral, se forem refeições que eu resolver que vou sentar e comer até eu ficar satisfeita mesmo, duram entre 1 hora e 1h30 mesmo. Então eu não consigo fazer rápido. Agora, se for para lanchar qualquer coisa, que é raro, eu prefiro sentar e comer do que lanchar e depois ter vontade de comer de novo, né? Entendi. Então, é bem disso de, às vezes, eu encaixar o meu jejum de acordo com a minha rotina. Se um dia eu vou fazer muita coisa e eu não vou ter tempo de comer, aí eu prefiro fazer uma refeição um pouco maior, minha última refeição do dia anterior, e deixar para comer quando eu chegar em casa no dia seguinte, no final do dia, sabe? Então, as pessoas adeptas do crudivorismo, elas normalmente também, esse tipo de alimentação vem associado a jejuns? Ou isso foi uma coisa que você, enfim, tá praticando e, sei lá, inventou, criou, adaptou?
Porque também é uma maneira prática, né? Assim, vou sair de casa agora, né? Enfim, eu sei que não vai ser fácil eu comer a quantidade de frutas que eu preciso ao longo do dia, porque, sei lá, eu vou estar não sei aonde. Então, beleza, então não como nada, né? Do que você ter que sentar numa mesa de um restaurante e falar, bom, o que eu vou escolher aqui que é vegano, né? Então você faz praticamente o jejum e acaba evitando essas situações onde você, enfim, vai ter que se esforçar para achar o que comer. Exatamente. O jejum, ele entrou para mim como mais uma ferramenta, né? E sei sim muitas pessoas que são adeptas do jejum dentro do crudivorismo e do frugivorismo, mas eu também sei que não são todos. Então, eu acho que é só mais uma ferramenta e que muitas pessoas também estão se encontrando com ela, né? Mas não é uma... Tá. Bom, Elisa, você está querendo ir para o Mundial, né? Você me contou também ontem que você está fazendo aí uma vaquinha, muito embora você tenha bons patrocinadores e tal, né? A gente sabe que a realidade não é uma realidade que a gente gostaria de ter. Fala um pouco, enfim, desse teu projeto aí da vaquinha, como é que as pessoas que por acaso podem e têm interesse em te ajudar podem fazer. E depois também divulga como é que as pessoas conhecem mais, porque eu tenho certeza que a gente está chamando a atenção aqui de muitas pessoas, porque da mesma maneira como eu fui tocado agora através do Endorfina, muita gente vai ficar curioso em saber não somente sobre você, mas também sobre o crudivorismo, como é que você tem esse desempenho, enfim, eu acho que a gente está jogando um pouco de luz num assunto que eu particularmente desconhecia. Faz um apanhado aí para que as pessoas possam eventualmente te ajudar, quem puder, e enfim, se comunicar com você, eventualmente até participar dos teus retiros ou dos teus coachings. Isso é legal, realmente. Então, eu estou com essa vaquinha para ir para o Mundial esse ano na Espanha, né? Porque a seleção, como todo, mesma coisa para o treino, né? Mas a seleção do Sky, os atletas têm que custear a sua ida para a prova. E aí eu criei uma vaquinha no próprio site da vaquinha, e que depois passo o link também, em que estou fazendo sorteio, né? Então a vaquinha é a partir de R$50 para quem quiser participar do sorteio. E vou sortear alguns itens, né? Desde treinos com uma equipe que tem aqui no Rio, que treina aqui no Rio, a pessoa, se for sorteada, vai ganhar 4 treinos com essa equipe. Uma avaliação física com o meu treinador, com o Elton Carius, né? Um sorteio também da inscrição para o Corja, que é os 9 quilômetros do desafio Corja, que vai acontecer aqui no Rio, uma prova de montanha. Além do sorteio de uma aula de yoga na minha academia. O short de compressão também da Salomon, que eu sou apoiada pela Salomon, né, pelas Vidas Corridas. Legal. Então, vou sortear um short. Uma sessão de coaching comigo, para quem se interessar, né, de ouvir um pouco mais sobre esse tipo de alimentação, esse estilo de vida, ouvir algumas dicas de como dar uma adaptada. E também um sorteio de passar um final de semana comigo em Passa Quatro. Nesse próximo mês de março, eu vou estar em Passa Quatro, vou ficar um mês lá imersa, treinando por lá, então também isso vai ficar em aberto. Essa é a vaquinha, né? Então vai estar em aberto para quem puder ajudar, esse sorteio vai acontecer, mas se também tiverem interesse em só entrar em contato comigo com relação ao coach, né, higienista, ou do frugivorismo, ou crudivorismo, já funciona no outro formato, pode ser online ou pode ser físico, e aí é mais fácil a pessoa entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo, a gente pode fazer o pacote, ou enfim... isso é conversado, porque tem pessoas que já me pediram para fazer imersão na casa delas, então eu iria para a casa delas e fazer o processo por lá. Tem gente que prefere online porque é mais prático, então tem vários formatos que podem ser feitos. E o que eu gosto sempre de dizer é que, como coach higienista, eu não estou aqui para substituir nutrólogo, nem nutricionista, muito menos, porque essa não é a minha área, esse não é o meu estudo. Tá. Né? O meu viés é muito mais de apoiar a pessoa num processo, porque muitas vezes no nutricionista ou no nutrólogo você vai e pega o prático, né? O que você vai seguir, qual que é o tipo de alimentação, mas o dia a dia de te dar um apoio mais emocional, um apoio de te dar dicas do que fazer ou do que não fazer para passar por algum tipo de dificuldade, isso já entra mais no viés do coach. E aí é para isso que tô aqui. Então, quem tiver interesse de entender um pouco mais,
vai ser um prazer, com certeza. Legal. Duas coisas aqui. Só diz aí pra gente, tem um prazo, né? A vaquinha, eu vou colocar o link no post do episódio de hoje. O teu Instagram, só para que as pessoas já estejam ligadas, não é Elisa Lamego, né? Eli Lamego, é isso? Isso, Eli Lamego. Eli Lamego. Que... Legal, vou colocar também os links no post do episódio de hoje, né, do endorfinabr.com. Até quando que as pessoas... Esse episódio está indo ao ar no finalzinho de fevereiro, né? A gente está gravando hoje no dia 6 e vai ao ar daqui a 1-2 semanas. As pessoas podem fazer a contribuição até quando? Até o dia 11 de março da vaquinha, para poder participar do sorteio, né? Quem quiser só apoiar... vai ficar até mais pra frente, mas o sorteio vai ser até dia 11 de março. Legal. Então, olha aí, pessoal, se você consegue contribuir, qual que é o mínimo mesmo, Elisa? 40? 50? 50. 50 reais não é nada, vamos lá, vamos ajudar a Elisa aí pra Espanha, lá representar o Brasil no Mundial. Agora, uma dúvida aí com relação ao teu coaching. Eu acredito que pouquíssimos ou talvez ainda nenhuma pessoa que esteja ouvindo seja crudívoro ou esteja com vontade de se tornar um crudívoro. Mas mesmo assim ele pode participar do teu coaching justamente por isso que você falou, né? Você não vai, enfim, você não vai nem dar uma dieta para as pessoas, um novo tipo de alimentação, não vai deixar isso com um nutricionista, com um nutrólogo, mas o que faz com que a pessoa vá te procurar? Além, claro, de querer te conhecer e tudo mais, mas qual que é o apelo desses teus coaches, das vivências que você faz? É um apelo que deixa de ser só físico, né? Eu sinto que muitas pessoas falam, olha, Eli, eu não quero ir pro cru, não é a minha vontade, mas eu sinto que eu preciso equilibrar um pouco mais a alimentação, mas também algumas práticas minhas diárias, né? Porque a gente também conversa sobre essas limpezas, algumas das que eu faço, quem tiver interesse pode ter falado sobre isso. Também, às vezes, organizo retiros para mais de uma pessoa. Tem amigos que já me convidaram para fazer retiros com mais de uma pessoa. Então, fica em aberto, né? Para quem tiver o interesse de realmente voltar um pouco mais para dentro, observar padrões de alimentação, readaptar, sair de algumas, talvez algumas práticas mais nocivas para práticas um pouco mais naturais, né? Mas não necessariamente voltado para ficar no crudivorismo ou para se adaptar ao crudivorismo, não. Legal, porque aí é uma maneira, enfim, da pessoa ser apresentada ao que você acredita, né, de ter esse contato com você e eventualmente aí sim ela vai decidir se vai querer evoluir ou não, seguir esse caminho ou não. Legal, acho que é uma oportunidade bacana de quem tem interesse, de quem está querendo voltar também, enfim, na minha opinião, né, dar um passo para trás e sair um pouco dessa correria, não só do dia a dia, mas a correria, enfim, esse estresse, essa coisa que você falou muito bem aí agora no meio do nosso bate-papo, que a corrida acaba também te sugando para isso, né? Tipo, tem que sempre correr mais, tem que sempre correr mais rápido, tem que fazer selfie, tem que... né? As pessoas acabam se envolvendo nessa loucura do dia a dia e eventualmente talvez não seja o melhor caminho, ou com certeza não é o único caminho para você abordar de uma maneira legal, leve e saudável o esporte que, enfim, que a gente tanto gosta. Então acho que é uma oportunidade legal para as pessoas minimamente estarem tendo essa experiência aí com você, principalmente depois de te conhecer um pouquinho melhor aqui através desse nosso bate-papo. Elisa, muito obrigado, parabéns aí por toda essa tua filosofia de vida, eu realmente admiro, eu acho que é um caminho super interessante para as pessoas, né? Enfim, como eu acabei de falar aqui, darem uma desacelerada, eu acho que é isso que a gente está precisando nesse mundo e você está fazendo essa tua missão aí de vida e eu acho que é muito legal poder contar essa história para todo mundo. Parabéns. Muito obrigada, Michel, foi uma honra. Obrigada mesmo, obrigada a todo mundo que ouviu. Legal, e boa sorte aí nos teus treinos, boa sorte aí no Mundial. Vamos deixar marcado para quando você chegar do Mundial, você volta aqui para contar como é que foi a experiência, para trazer as novidades aí da Eli. Com certeza. Gratidão. Legal, obrigado, um abraço. Abraço.
Bom, pessoal, essa foi a Elisa Carneiro. Como eu falei já no começo do programa, é uma pessoa que com certeza surpreende pela maneira aí como ela aborda aí a vida dela e a relação dela com a corrida. Tem excelentes resultados. Depois dá uma olhadinha lá no Instagram dela, você vai ver. É uma moça, enfim, que foi premiada em 2018 como revelação pela Rio Trail Running, se eu não me engano, né? Uma associação lá do Rio que reconhece as provas de corrida de skyrunning, de montanha e de trilha. Então, assim, é uma pessoa que de fato chegou chacoalhando aí a cena da corrida de montanha e tem essa visão, essa opinião aí essas opiniões que vocês acabaram de ouvir, muito interessantes. E claro, né, o crudivorismo num primeiro momento ele espanta, mas é uma coisa que já está bem difundida. Já vou abordar mais esse tema aqui também no Endorfina, justamente para eu também entender um pouco mais e poder levar para vocês essas informações que eu acho que são super interessantes. Enfim, vai lá, dá uma curtida no post do episódio de hoje. Se você curtiu o episódio, compartilha, dá um alô para a Elisa, diz que você ouviu, faça perguntas, mande boa sorte. Se você puder, como eu disse agora há pouco, dá uma colaborada lá na vaquinha dela, é aquele site de financiamento coletivo, vaquinha com K, vaquinha.com. Eu não sei se tem BR, mas eu vou colocar os links no post do episódio de hoje. E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado por estar ouvindo e compartilhando e seguindo o Endorfina. Se você ainda não apoiou, aí agora vou fazer uma coceira na minha própria ferida. Se você ainda não apoiou o Endorfina e acha que esse trabalho aqui está contribuindo para você de alguma maneira e você tem condições e você gostaria de me ajudar financeiramente, a partir de R$10 por mês você consegue. Eu estou na plataforma apoia-se.com. Você também acha os links no post do episódio de hoje aqui no Instagram, no Spotify, no próprio Apple Podcasts. É só você ir no meu site, tem lá um símbolo do Apoia-se, um logo do Apoia-se. À direita no topo do site, você clica lá e vai direto para a página e você vê como é que você faz para apoiar. E se você resolver apoiar aí com R$30 ou com R$40 por mês, você ainda ganha um presente do Endorfina, ou uma camisa de corrida ou uma camisa de ciclismo, oferecimento da On Running do Brasil, oferecimento da Join, do meu amigo Sarran. Enfim, muito obrigado pela audiência. Na semana que vem um outro episódio sensacional do Endorfina. E é isso, pessoal, bons treinos e até lá. Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 km entre São Paulo e Paraty. Eu não estou treinando quase nunca mais do que 100 km, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar treinando um pouquinho mais. Então eu me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí com orgulho. Bom, por N razões eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer, então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguns sanduichinhos que a gente levou na van, e principalmente o Carbap Gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto. E aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap, que eu venho utilizando aí já faz algum tempo como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos, mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando eu ainda estava para fazer a parte mais difícil do treino, que é a parte da serra. O legal do Carbap Energy Beat, além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose. Ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino. Ele caiu aí como uma luva para mim, e quando chegou no treino de serra até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí para molecada mais nova do que eu, subi bem o primeiro trecho de serra, e aí depois, quando já estava bem quente ali perto da cidade de Cunha, quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo de uma maneira
além de dar mais prazer e de variar do gel ou dos suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser. As balinhas de sabor cereja são espetaculares, e aí você consome quando der. Elas não colam, eu deixei elas abertas no bolso da minha camisa de ciclismo, elas não colam, elas não derretem, então elas se tornam práticas principalmente quando o calor já tá forte e você já está bastante suado, então elas funcionam muito bem. Então a cada topo de subida eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida. Eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros, o que me deixou um pouco desapontado, mas não era para menos. Mas eu fiz 205, 208 quilômetros, cheguei na van, tomei uma dose que eu também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1, que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos, principalmente ultimamente, que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais. E aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250 km, eu já estava tomando aí uma garrafinha com bastante gelo, de whey, de chocolate com menta, que é o sabor também que eu mais curto. E claro, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal, e o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado. Passou aí 2-3 dias de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos, e agora estou animado aí para começar o ano com grandes objetivos que já vou revelar para vocês. Agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica, como por exemplo os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso, mas também a Jade Malavasi, que é 8 vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta, ou a jovem Vitória Farabolini, campeã brasileira dos 10 km na maratona aquática, ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016, ex-triatleta de ponta e uma grande pessoa. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil, 3-Day Series 2020 e Letap Brasil 2020. Anota aí, probiotica.com.br, vai lá, entra, conhece todos os produtos, tem uma infinidade de produtos, aminoácidos, todos os tipos de whey vegano e enfim, uma quantidade enorme de produtos, além desses produtos da série Carbap, que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap. E você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition, que é qualitynutrition.com.br, ou nas 3 lojas físicas do Kim aqui em São Paulo. Dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade, a variedade, o atendimento e o preço. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.